E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Voltamos aí para mais uma aula, né, senhor Biscuit? O senhor Biscuit está aqui. Ele está se lavando, está tomando banho, né, senhor Biscuit? Você quer subir aqui, senhor Biscuit? Pode vir, senhor Biscuit. Ele está com vergonha, pessoal, porque ele tem muito tempo que ele não aparece nas nossas filmagens. Então, ele está com meio vergonha. Você está com vergonha, Biscuit? Ele não está nem olhando para mim de tanta vergonha que ele está. Mas tudo bem. Voltando, professor, eu sei que o mascote do CHC é o senhor Biscuit. Ele é muito bonitinho, muito travesso e tudo mais. Olha só, ele pulou aqui. Ele vai aparecer aí, gente. Ó, se ele não aparecer. Ó, vocês já viram a pontinha dele aqui, ó. A ponta dele aqui. O Biscuit aparece. Se você está querendo aparecer. Olha o Biscuit aí, gente. Olha ali, Biscuit. Olha pra eles. Olhe pra eles, Biscuit. Você está com vergonha por quê? Viu, pessoal? O senhor Biscuit, ele quis aparecer. Ele vai com cuidado, né, meu? Você é muito acanhado, mas você vai melhorar. Tudo bem? Mas voltando aqui, o nosso curso de História completo, isso mesmo, o nosso curso de História completo, o nosso CHC que está aqui do lado para concursos e vestibulares e também pré-militar. Nossa ladainha de sempre aí. O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Isto.sá, celular para mensagem 3291650267 e o site do nosso curso de história completo.webnote.com e o professor que sou eu, professor Aldo. Tudo bem, pessoal? Professor, você vai falar sobre história... você vai falar sobre Revolução Francesa? Não vou falar sobre Revolução Francesa, porque está aqui História do Brasil, exatamente, porque nós estamos aí na parte da História do Brasil. Beleza? Tudo bem? Conteúdo, professor, o que você irá abordar nessa aula hoje? História do Brasil, meu Deus, não me diga que você vai falar de História do Brasil. Sim, vou falar de História do Brasil. Meu professor está escrito do lado aí. Tudo bem, eu quis refrisar aqui de novo, porque eu sei que você não tinha visto aqui do lado. História do Brasil 6. Professor, já teve 1, 2, 3, 4, 5? Sim, já teve 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o sexto. Beleza? Hoje falaremos sobre História do Brasil, sobre ciclo do açúcar. Muito interessante para a sua prova, ou também chamado de economia açucarela, que vai do século XVI ao século XVII. Iremos falar sobre o declínio, muito interessante. Por que eu não pus fim aí? Eu poderia ter posto declínio ou crise e tudo mais, mas eu gostei dessa palavra declínio. Ok? Mas por que eu não pus fim? Vou explicar quando eu chegar no tal do declínio. Beleza? Tudo bem? Ok, vamos lá. Primeiramente, vou falar do tal do ciclo, pessoal. Ciclo do açúcar, ciclo do café, ciclo do ouro, tudo mais, fora de ordem, ciclo do pau-brasil. Mas tudo bem. Pessoal, é interessante vocês terem na cabeça até agora que pode cair na sua prova que o cara vai falar que o ciclo do açúcar ele substituiu o pau-brasil. Ou pode falar que o ouro substituiu o açúcar e tudo mais. E vai enfatizar mais ainda, com palavras ainda falando que é o fim do açúcar e tudo mais. Não teve mais produção de açúcar, acabou-se tudo mais. Mentira. Por quê, pessoal? Como nós vimos lá o declínio, o açúcar ele vai continuar sendo produzido, só que em menor escala. Tudo bem? Ele vai fazer parte ainda da balança de exportação, tranquilo, pessoal? Das exportações, só que vai ser em menor. E um outro produto vai ser carro-chefe das exportações. Nesse caso aqui, pessoal, o carro-chefe é o açúcar. Mas não se deixa de lado a exportação ainda do pau-brasil. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então, primeira charada, primeira matada de cobra aí na sua... não leve a sério, porque o meio ambiente pode me prender, mas eu não mato cobra, tudo bem? Mas é só magia aí. Primeira, pulo do gato aí, beleza? Primeira, outra coisa que nós iríamos falar antes de entrar nesse ciclo do açúcar, também chamado de economia açucareira e tudo mais. Comum falar só de gêneros para exportação, sem mercado interno. Pessoal, é interessante já, desde agora, falar que muitos alunos saem das escolas, não é erro, pode ser ter erro também dos professores, mas eu acho que não é erro, entendeu? Tudo bem? Porque o conteúdo programático e tudo mais
na escola é uma coisa bem corrida, história é uma coisa que é muita coisa para ser falada, e acho que um ano é muito pouco para se falar sobre história, num conteúdo muito vasto e tudo mais. Mas muitos alunos, né, saem ainda com a ideia de que a colônia portuguesa Brasil, ela só foi unicamente de exportação. Não se tem um mercado interno. Aí alguns autores, pessoal, falam que a colônia era exclusivamente para exportação. E sim, verdade, exatamente. Mas tem outros autores mais recentes, eu também enquadro também na ideia deles também, nesse pensamento, que a colônia não era unicamente só de exportação. Ou seja, você não tinha um mercado externo, só voltado para o mercado externo. Mas sim, você tinha sim um mercado interno. Pessoal, esse pessoal que trabalha nesses engenhos do açúcar aqui, por exemplo, eles vão comer o quê? Eles vão comer o açúcar que eles produzem? Não. O que você vai observar aqui também será dentro desses engenhos, dessas fazendas e tudo mais, vão ser reservadas áreas para a plantação de gêneros alimentícios, para suprir essa população, né? Então, nós observamos também um comércio desses alimentos com outras pessoas da região e tudo mais, da própria fazenda, comercializando com outros proprietários. Então, existe esse tal do mercado interno, tranquilo? Mesmo que seja incipiente, mesmo que seja mínimo, mas existe o tal do mercado interno. Então, é comum só falar dos gêneros para as exportações e tudo mais, desvinculando essa ideia do mercado interno. Mas principalmente aqui, pessoal, os alimentos, nós iremos observar que você vai ter produtores, pequenos proprietários, até mesmo escravistas. Pensei que só existiam grandes propriedades escravistas. Existem pequenas propriedades escravistas? Sim, existem as tais propriedades escravistas que são produtores para abastecer esse mercado interno e tudo mais, aquela coisa complexa. Mais do que seja simples, é sim uma coisa complexa esse tal do mercado. Beleza? Esse mercado colonial. Tudo bem. Por exemplo, pessoal, até por exemplo aqui a ideia de Maurício de Nassau, da invasão holandesa e tudo mais, ele vai ficar preocupado com o abastecimento da população da região e vai reservar áreas dos engenhos para a plantação desses alimentos. Um exemplo aqui é o caso de Maurício de Nassau. Tranquilo, pessoal, mas existe sim, como eu já falei, essas pequenas propriedades também escravistas que servem também para esse abastecimento. Beleza? Primeira coisa, pessoal, por que o incentivo à tal da produção de açúcar? Primeiramente, pessoal, voltando a algumas aulas anteriores, eu já falei para vocês, e você já deve ter estudado também na sua apostila aí, da EPICAD, da ESA e tudo mais, que esqueci. Voltei, voltou a memória agora, deu um branco. Que eu falei para vocês que o Portugal, no primeiro momento, ele ficou um pouco receoso de tirar suas verbas e investir na colônia que ainda não tinha encontrado ouro. Você vai observar que a insatisfação de outros países, como eu já citei o caso da França e tudo mais, vai levar esse perigo de invasão das colônias, como aconteceu várias invasões e tudo mais, ao tráfico do pau-brasil e outras coisas mais. Mas essa coisa da produção do açúcar está ligada e muito por causa dos perigos. É uma forma de proteger as novas terras portuguesas. É uma nova forma de firmar essas ideias. E vai ser trazida através de 1530, 32, com o Martim Afonso de Souza, né, pessoal? Que vem com sua expedição e forma uma nova iniciativa na colônia. Ou seja, vamos colonizar agora, vamos fixar pessoas aqui dentro da colônia
que possam produzir e ao mesmo tempo defender as nossas terras. Tranquilo, pessoal? Então, o tal do perigo de outros estados, outros países invadirem o Brasil, tomarem as terras portuguesas, vai ser igual a povoar. Tranquilo? Essa povoação se dá através do litoral, principalmente no litoral, pessoal. E, nesse caso aqui da produção de açúcar, você vai ter a divisão das capitanias hereditárias, como eu já falei para vocês aqui em aula aqui também, mas principalmente vão se sobressair aqui Pernambuco e São Vicente, como eu falei, mas principalmente a produção açucareira vai se concentrar numa região, ou seja, a região Nordeste, Bahia e Pernambuco. Tranquilo, pessoal? Mas é litoral, ok? Beleza? Sem metais preciosos, o açúcar é a saída. Isso que eu falei para vocês. Não encontrando os tais metais preciosos, vai mandar essa expedição, tem que fixar alguma forma de produção dentro da colônia para gerar lucro para a coroa portuguesa, e o açúcar é a saída. Mas, pessoal, o açúcar ele não foi escolhido ao acaso. Por quê? O açúcar no mercado tinha um alto valor. Eles já tinham as manhas já da produção de açúcar, já se produzia engenhos, já tinha engenhos de açúcar, canaviais, por exemplo, nas Ilhas Madeira e tudo mais. Então, eles já tinham uma noção do que era a produção de açúcar. E o açúcar tinha um grande valor no mercado, beleza? No mercado europeu e tudo mais. Os holandeses, numa parte, vão financiar essa ideia. É claro que nós temos aqui a ideia do pacto colonial, onde só os portugueses poderiam comprar o açúcar brasileiro, mas outros autores também dizem, mas não vamos entrar nessa ideia não, mas vamos focar aqui no principal, que os portugueses compravam esse açúcar brasileiro e revendiam e tudo mais. Os holandeses financiavam esses engenhos e outras coisas mais. Mas nós iremos observar também o caso da invasão holandesa, né? Por causa da União Europeia, que ela contenta tudo com holandeses e espanhóis, com a invasão de Pernambuco. Beleza, pessoal? A ideia de se expandir mais e mais a lavoura, porque Portugal vai observar que é muito lucroso, dá muito lucro você fazer a plantação da cana e tudo mais, e a venda e aquelas coisas mais. Então você vai ter a ideia de expandir mais ainda as plantações de açúcar. As plantações de açúcar não, as plantações de cana, né, que vão gerar o açúcar e tudo mais. Mas, pessoal, é interessante nós observar aqui duas coisas. Primeira coisa, você vai ter a expulsão de várias tribos indígenas de seus locais, forçando essas tribos a irem mais para o interior. E segunda coisa, o caso da pecuária. É interessante, pessoal, que a pecuária, a atividade pecuária, ela foi introduzida também para ajudar nos engenhos e tudo mais, aquela coisa toda para alimentação, mas com o aumento, com a expansão das plantações de açúcar, de cana, pessoal, esses produtores, esses pecuaristas, eles vão ter que sair. E nesse caso que eles saem de seus locais, eles vão mais para o interior. E isso facilita muito aqui o descobrimento ao oeste, né, do interior, do sertão brasileiro e tudo mais. Tranquilo, pessoal? A produção do plantation, qual que é a base? Qual que é a base da produção da economia açucareira? É o tal do plantation, como vocês já ouviram falar. Se não ouviram a primeira vez, plantation. Beleza? Escreve plantation, mas fala plantation. Então, uns 14 minutos. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Qual que é essa base dessa produção do plantation? Grande propriedade. Ou seja, pessoal, grande propriedade, eu estou falando aqui dos latifúndios. Beleza? São grandes propriedades privadas, tem donos, tranquilos senhores e tudo mais. E é uma atividade monocultura. Ou seja, essa grande propriedade, a maioria dessa propriedade, como eu já falei, alguma parte será reservada para plantação de alimentos, gêneros alimentícios e outra coisa, mas a grande parte dessa propriedade
vai ser para uma única cultura, ou seja, a tal da cana-de-açúcar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo vocês? Vamos lá, então. Continuando. Outra base, além da grande propriedade, que é o latifúndio, empresa privada e tudo mais, uma monocultura, você tem o tal do trabalho escravo. Pessoal, eu vou falar mais sobre o trabalho escravo quando eu estiver falando aqui embaixo, tudo bem? Mas é interessante, a mão de obra usada, pessoal, é escrava. A maioria, tá bem? Não é o total. Ah, só existia mão de obra escrava? Não. Ok? Não só existia mão de obra escrava. Para com essa ideia de que só escravo trabalhava em engenho. Mentira, a maioria era escravo, mas isso não é verdade. Beleza? A partir do século XVI, vai chegar mais escravos ao Brasil para as tais das plantações de açúcar. Por quê, pessoal? Um grande terreno, né? Um grande território. São terras livres, né? Terras sem donos ainda. Uma mão de obra tinha que ser o quê? Cativa, para não dominar essas terras e tudo mais, para ter um controle. Beleza? E o outro pé é a tal da exportação. Então a produção açucareira, o plantation, a grande propriedade, o latifúndio, privada, monocultura, trabalho escravo, mão de obra, trabalho escravo, maioria, pessoal, tranquilo? Não é toda. E há mercado voltado para a exportação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Para quê? Para tudo isso, ter os tão sonhados lucros que a coroa portuguesa então queria ter. Ok, pessoal? Mercantilismo, pessoal. A coroa, ela quer ter lucros, ela quer ter mais dinheiro e tudo mais. Então, ela tem que investir em alguma produção, né? No caso aqui, o açúcar, tranquilo? Na colônia, de uma forma de proteger a colônia e colonizar, né? Mas também uma forma, como eu já falei anteriormente, que esqueci de falar, os trabalhos com as Índias, o comércio com a Índia está em franco declínio, então a saída é dar um rumo para o Brasil, tranquilo? E a sociedade, nesse caso aqui, pessoal, é uma sociedade desigual, desigualdade social, ou seja, você tem uma pequena quantidade de pessoas que tem grandes poderes, né? E tem mais e outros têm menos. No caso aqui, os senhores e os escravos. Casa Grande e Senzala. Gilberto. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Ok? Tudo bem? Agora vamos falar do tal do trabalho escravo, que é interessante você observar. Muito. No início, pessoal, você tem um índio que inicia essa atividade com o pau-brasil, até mesmo no caso da cana-de-açúcar, você vai ter as tal das entradas na busca de metais preciosos, entre as coisas, para aumentar mais o território, e quando eles não encontram nada na volta, eles trazem vários índios escravizados e tudo mais, só que o índio não tem essa coisa de trabalho forçado, as doenças, esse trabalho forçado, isso impede ainda, muitos índios morrem, epidemias, entre outras coisas, os índios fogem, era proibido até, no caso aqui, a coroa os colonos escravizarem o índio e até outras coisas mais, os índios fogem. Então é uma mão de obra que era fácil de se perder, porque os índios conheciam as terras onde viviam, sabiam o que comer e tudo mais, podiam se locomover, mudar de lugar e tudo mais. Então, pessoal, você vai ter a implantação dos escravos. Mas isso acontece, pessoal, de forma gradativa. Ah, vamos trocar, então vamos embora, manda todo mundo embora os índios, manda só escravo. Não. Foi de forma gradual. A partir do momento que o colono, né, o senhor de engenho, começa a ter lucro, ele vai comprar mais escravos. E isso sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Mas o engenho, pessoal, o engenho era uma coisa complexa. Como eu já falei para vocês, não existia só trabalho escravo. Você tinha homens livres, assalariados, trabalhando dentro dos engenhos. Tranquilo? Uma coisa dessa sociedade aqui, vamos dizer, nós temos o senhor em cima, nós temos esses homens livres trabalhando dentro desses engenhos e também a senzala, no caso aqui, os escravos. Então, pessoal, o engenho é um instituto, né, uma organização, é muito
complexa o tal do engenho, onde você tem homens livres e cativos, os escravos trabalhando ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Ótima questão de prova, esse caso do trabalho escravo. Vamos passar aí para 20 minutos. E agora o tal do declínio. Exatamente. Vou beber um pouco d'água, né? Vou pôr um bocado d'água aqui para eu falar do tal do declínio. Pessoal, por que eu não pus fim? Poderia ter posto declínio, como eu pus. Poderia ter posto crise, como eu não pus. Mas resolvi pôr o declínio. Mas por que eu não pus o fim? Pense aí quando eu bebo minha água. Pensou? Então vamos lá. Por que eu pus declínio? Poderia ter posto crise, sim. Mas eu pus declínio. Mas por que de forma alguma eu poderia pôr fim? Interessante, pessoal. Vai do ponto de vista, assim, também. Eu ponho fim, meu ponto de vista é um declínio e tudo mais, tudo bem. Mas no meu ponto de vista eu não pus fim por causa de quê? Como eu expliquei para vocês. Olha, pessoal, um ciclo ele não substitui o outro. O que acontece? O que acontece é que as exportações elas aumentam e as outras diminuem. No caso aqui do açúcar e do ouro, que nós vamos falar mais à frente. O ouro subiu as exportações e tudo mais, aquela coisa toda, a febre do ouro, aquela coisa tudo mais, mas o açúcar não sumiu. Acabou os engenhos viraram teias de aranha. Acabou. Estão lá só para ter insetos, aranhas, ratos e tudo mais. Não. Os engenhos continuam, pessoal. Só que diminui essa ideia de você produzir a cana-de-açúcar. Porque você tem uma outra coisa que dá mais lucro. A mesma coisa com o café e tudo mais. É interessante, pessoal, que só falar assim, meu Deus, só existia só o tal do açúcar, do café e tudo mais. Não, você tinha aguardente, o tabaco. Preferentemente, não vamos ver o caso do café, da borracha, entre outras coisas a mais, que faziam parte também da balança de exportação. Tranquilo, pessoal? Mas o tal do declínio é isso. Quero que entenda isso. Qual foi o declínio, então, desse ciclo do açúcar, economia açucareira, como você quer dizer, que vai do século XVI ao XVII? No XVIII, a partir assim, dentro vamos pôr assim, direto no 18. Você tem o ouro, né? Descoberto o ouro e aquelas outras coisas a mais. Mas o declínio, o que favorecerá? A tal da União Ibérica. Como eu já expliquei para vocês, que foi a união das duas coroas de Portugal e Espanha. Né? A morte do rei Dom Sebastião entra no lugar, sofre a vacância do trono, né? E uma concorrência, todo quem ganha a concorrência é Felipe II da Espanha, tranquilo? Era um bastardo de um filho, tudo mais, aquele parentesco tudo lá, que nós já falamos. Mais interessante aqui, pessoal, é entender que a União Ibérica, pessoal, ela vai influenciar muito esse declínio do açúcar. Por quê? Primeiramente, o descaso da Espanha frente à colônia portuguesa. Ou seja, nós já falamos aqui anteriormente, né, que a Espanha ela não vai, tipo assim, ter a ideia de que Portugal foi conquistada. Portugal vai continuar com seus direitos, com as suas liberdades, com os seus costumes, com a sua cultura, com o seu comércio, com a sua colônia e tudo mais. Só que a Espanha vai ter um descaso com a colônia, porque estava dando lucro às minas do tal da Potosí. Tranquilo? Então a primeira coisa será esse descaso com a colônia nesse caso. Beleza, pessoal? E o segundo caso, os holandeses. A União Ibérica vai formar a união das duas coroas, como eu já falei. E vai trazer para Portugal, que era parceiro de Portugal, os holandeses contra eles por causa da contenda entre Holanda e Espanha. Nesse caso, vamos ter o quê? Eles vão tomar a produção, ou seja, vão invadir os locais de produção,
no caso aqui você tem a Pernambuco, no caso, os lugares mais que tem a produção, tem grande produção, né, no litoral, como eu já falei, no Nordeste, e o local de mão de obra, né? Ou seja, vamos pegar os locais de fornecimento de mão de obra escrava, no caso aqui Angola. A partir do momento da expulsão dos holandeses, pessoal, os holandeses vão levar suas técnicas e tudo mais embora, né? Do refino, aquelas outras coisas mais. Mas só que é interessante, pessoal, que o Brasil não vai conseguir competir muito com o açúcar holandês produzido nas Antilhas. É uma forma também aqui, no caso aqui, do tal do declínio. Beleza, pessoal? E o tal do aparecimento do açúcar de beterraba, que vai influenciar aí muito no declínio do açúcar. Tranquilo? Aparecendo na Alemanha e tudo mais, vai ser um substituto do açúcar, da cana-de-açúcar. Beleza, pessoal? Esse foi o caso do declínio. E essa população, claro, né, que vive na zona rural, vai migrar para algum lugar, né? Para onde? Vão querer ter novos lucros, ou seja, as minas. Tranquilo, pessoal? Mas isso é tema da nossa próxima aula, e nós falaremos sobre o ciclo do ouro, né? A descoberta do ouro no Brasil, que encheu os olhos de Portugal. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá na próxima aula. Observe vocês, porque o nosso curso de História ele é completo, seja para o seu concurso, seja para o seu vestibular, ou seja para o seu pré-militar. Temos aí 26 minutos e 33 segundos.